Iniciando gravação. Enio, eu acho que agora está gravando. Vamos lá. Primeiro, boa noite. Prazerzão estar contigo, viu, Enio? Grande amigo. Miro, boa noite. O prazer é todo meu. E eu já me candidato a voltar outras vezes para conversar sobre outros assuntos, né? Apesar do coronavírus estar em alta, mas sempre tem pauta interessante. Fechado, combinadíssimo. É uma pena que no virtual não dê para ter um copinho de chá para a gente ir tomando. Pois é. Mas eu fico lhe devendo um copinho de chá. Quer dizer, uma Beleza. garrafinha de chá, entendeu? Garrafinha de chá, isso, 1 litro, Garrafinha beleza. de chá para a próxima vez. Eu mando Fechado. aí para São Paulo, porque aí a gente fica com as nossas canequinhas. Fechado, beleza, combinado. Deixa eu apresentar esse sujeito. O Enio Lins é um grande amigo, um amigo de longa data. O Enio é secretário de comunicação do governo do estado de Alagoas, secretário de comunicação. É uma pessoa com longa trajetória na comunicação, né? É um cartunista talentosíssimo, né? Quem não conhece, acesse os cartoons do Enio. O Enio, jornalista premiado, ano passado, mesmo em agosto, recebeu a comenda jornalista Audálio Dantas pelos trabalhos já realizados. Trabalhou em vários veículos, nos principais veículos de Alagoas. Foi diretor do Sindicato dos Jornalistas de Alagoas. Foi diretor da sucursal da saudosa Tribuna Operária, em plena ditadura militar. Foi na época que eu o conheci, aprendi a comer sururu com ele, né? Participante ativo dos movimentos sociais, foi vereador, eleito em 88 em Maceió, 88, foi secretário de Cultura de Maceió, secretário de Cultura do Estado de Alagoas, foi diretor-presidente da TV Educativa de Alagoas e atualmente, então, é secretário de Comunicação. Mais uma vez, brigadão por você ter topado essa conversa, beleza? Vamos lá, então. Tá, joia, vamos lá. Nós estamos, apesar do Bolsonaro falar da tal da gripezinha, e daí com relação às mortes estão num crescendo. Essa semana nós atingimos um patamar de 600 mortes por dia, negócio assustador, né? Além das mortes, todo o trauma social que o coronavírus gera, com desemprego, corte de salário, desespero, desamparo, né? Uma situação dramática que o mundo e o Brasil estão vivendo. O país, hoje, o Brasil já é o 6º do mundo em mortes, em óbitos, né? Eu estava querendo saber, Enio, como que está a situação aí em Alagoas, né? Como que o coronavírus atingiu Alagoas, né? Principalmente as camadas mais carentes. A gente sabe dos problemas estruturais, né? Que o Brasil todo vive, e o Nordeste em especial. Então, eu queria saber de você como que está a situação do coronavírus em Alagoas. Enio. Quadro de Alagoas. Para você ter uma ideia, Alagoas tem uma população de 3 milhões de habitantes, aproximadamente, né? Então, um pouco mais de 3 milhões. Então, nós hoje estamos com 1.703 casos confirmados de coronavírus. Nós estamos fazendo teste em mais 1.144 casos com todas as características de coronavírus, mas cujos exames ainda não deram positivo para o coronavírus. Então, 1.703 comprovados, 1.144 em testes. Recuperadas, nós temos 581 pessoas, dentre elas o governador do estado, Renan Filho, que passou vários dias acamado, teve o comprometimento de em torno de 20% a 25% dos pulmões, mais jovem, com uma complexão física mais favorável, ele recuperou-se e recebeu alta hoje. Hoje ele recebeu alta formal para voltar a trabalhar. Hoje, quinta-feira. Hoje, quinta-feira. E nós temos 89 mortes em Maceió, certo? Então, esse é o nosso quadro de hoje. Agora, aqui no nosso portal, nós temos um portal que é Alagoas contra o Coronavírus. Então, aqui no nosso portal, o dado que me chama mais atenção, que é casado com esses que eu li agora, que são os dados clássicos, mas que, para mim, esse dado que eu vou falar agora, ele é mais emblemático e ele é mais orientador do ponto de vista das políticas públicas de enfrentamento ao coronavírus em qualquer lugar.
é o número de leitos, a ocupação do número de leitos. Porque todos nós sabemos que o coronavírus, na verdade, ele leva ao hospital uma minoria de pessoas. Só que essa minoria de pessoas, se for muito grande, não tem sistema de saúde no mundo que assuma, nem no primeiro mundo, nem no segundo, nem no terceiro, não tem como. Então, por isso, todas essas políticas, né? Aqui, o estado de Alagoas, o governador Renan Filho, assim que tivemos a percepção de que o coronavírus chegava no Brasil com alto nível de contaminação, o governo correu e nós conseguimos, correndo contra o tempo, instalar 455 leitos exclusivos para coronavírus. Desses 445 leitos para coronavírus, nós temos 145 UTIs, 31 leitos de UTI intermediária, que é o menos usado, e 279 leitos clínicos, para aqueles casos que precisam de tratamento hospitalar, mas não ao nível de intensivo. Qual é a preocupação que Alagoas começa a ter, que nós começamos a ter? O total de leitos já alcançou, isso leitos públicos, certo? Já alcançou 53% da capacidade. Ou seja, está entrando no período, na área de perigo. No risco. Risco. Então, dos 455 leitos, no total, nós estamos ocupados com 239. Agora, a UTI, que é o mais sério, que é o mais delicado, que tem que ter equipamento com respirador, aquela coisa toda que a gente conhece, que a imprensa divulga. As UTIs públicas no estado de Alagoas, voltadas para o coronavírus, que são 145, tem 87 ocupadas, ou seja, nós estamos a 60% de ocupação das UTIs. E o leito clínico, nós estamos com 51% ocupado. Então, esse é um quadro que nós temos que nos preocupar muito. O governador do estado, no último dia 5, emitiu um novo decreto, aprofundando mais as medidas de isolamento social. Para você que conhece Maceió, embora faz tempo que você não vem aqui, precisa vir para olhar de novo, assim, quando passar o coronavírus, para não correr riscos com o deslocamento. Mas aqui em Maceió, por exemplo, está proibido banho de praia, jogo de bola na praia, caminhada no calçadão da orla da praia e nas orlas de lagoas e rios, em todo o estado. Então, essa medida foi tomada em conjunto com todas as prefeituras. Nós aqui em Alagoas, nós temos uma parceria muito grande com as prefeituras e com a prefeitura de Maceió, que é a capital, uma intensa parceria, apesar de termos tido nos últimos anos, governo e prefeitura, diversos desentendimentos, mas em relação ao coronavírus, nós fechamos um acordo comum, maravilhoso, e estamos enfrentando juntos essa questão, o governo, capital e as demais prefeituras. Então, tomamos essas medidas. Ônibus nas cidades alagoanas, os coletivos, só circulam com pessoas sentadas. Completou a lotação, o ônibus sai do terminal, para no primeiro ponto de ônibus. Se não descer ninguém, não sobe ninguém. Então, são medidas que foram tomadas nesse último dia 5 de maio e que estão causando rebuliço, polêmica, principalmente essa dos ônibus, né? E a gente reconhece que não é fácil, porque a praia é lazer, mas o ônibus é necessidade. Só que o ônibus é um laboratório de transmissão do coronavírus quando ele fica superlotado, que é a característica do transporte popular em todo o Brasil, não só em Alagoas. Então, essa medida foi tomada. Nós temos uma participação muito intensa, muito educativa da Polícia Militar de Alagoas, da Polícia Civil de Alagoas, do Corpo de Bombeiros. Então, os militares e os policiais civis estão engajados nesse processo de convencimento. Eles vão para os pontos de ônibus, vão para os terminais de ônibus, junto com carros de som, fornecido pela Secretaria de Comunicação, para convencer as pessoas a respeitarem o decreto, só subirem no ônibus quando tiver a lotação esgotada, não mais, etc. Então, esses são os nossos esforços que nós estamos fazendo aqui em Alagoas. Até agora, nós consideramos que estamos indo bem, em função, basicamente, desse índice que ainda estamos com 50%, um pouco menos de 50% de capacidade de atingir o nosso público. Pegando aí um gancho que você falou de resistência, eu vi que setores empresariais de Alagoas têm ficado meio bravinhos com a postura de rigor no isolamento social, de não ter afrouxado as regras do isolamento social, ao contrário.
né? Vi até que teve um empresário que ameaçou dar um tiro no governador Renan Filho. Olha, como que está essa situação com o empresariado? Nós Como que tem se nós dado? temos conseguido discutir bem com o empresariado. Há, naturalmente, momentos onde o estresse, a forma de falar, ela cria alguns problemas, não é? Isso foi um caso isolado, essa questão da ameaça. A pessoa foi na delegacia e se retratou, não é? Disse que jamais faria isso, porque era um momento que ele tinha falado aquilo, né, uma pessoa também sem antecedentes, né? E essa questão com os líderes empresariais e os empresários eu considero equacionada. O problema que nós temos em Alagoas é o problema do Brasil, que acontece em todos os outros estados. Nós temos uma camada que é também feita por empresários, mas não só por empresários, tem funcionário público nesse meio, tem autônomo, tem um monte de gente, que se alinha com a política negacionista, de achar que todas essas medidas são desnecessárias, que a vida tem que tornar-se normal, que é uma gripezinha, e se morrer alguns é quem já está velhinho ou quem tem alguma doença, e que a economia não pode parar. Então, esse grupamento, que é um grupamento ideologicamente marcado, alinhado, inclusive, com o presidente da República, esse grupo de pessoas, que é a minoria, mas é uma minoria barulhenta, é uma minoria que tem recursos financeiros, é uma maioria que faz carreata quando acha que deva fazer, que vai para a rua barulhentamente. Na última manifestação saíram da Orla, que é o local normal onde se faz todas as carreatas, entraram nas ruas internas do bairro de Ponta Verde, em Maceió, que são ruas mais estreitas e que não comportam carreata, só para passar na porta do prédio do governador, para desacatar o governador, para dizer que era um absurdo aquilo ali e tal. Então, nós temos esse enfrentamento, sim, mas nós fazemos esse enfrentamento com toda a tranquilidade e conversando bem com o empresariado. Nós estamos conversando bem com o empresariado. As suas lideranças, eles naturalmente têm discordâncias, mas as questões têm sido colocadas democraticamente. Mudando um pouco, Enio, pegando mais essa parte de comunicação, que é o quente da atuação do Centro de Estudos Barão de Tararé. Queria saber como que está a cobertura da mídia tradicional. Você que já trabalhou em vários veículos aí da mídia, chargista em vários, cartunista em vários veículos, jornalista em vários veículos. Como que está a cobertura da mídia tradicional dessa desgraceira toda do coronavírus, dos efeitos sociais dela, dos efeitos econômicos? O que de positivo e se há também negativo nessa cobertura? O grosso da cobertura da mídia convencional em Alagoas, desde os pequenos veículos até as grandes, temos 3 grupos mais fortalecidos, e o resto de veículos médios, poucos veículos médios e muitos pequenos veículos, né, que principalmente explodiram na época dos sites aí, das redes sociais, etc. e tal. No geral, nós temos uma cobertura isenta, nós temos uma cobertura que podemos dizer que tem contribuído muito na luta contra o coronavírus. As televisões, principalmente, que têm se fortalecido muito como veículos de referência para a população. Então, as televisões em Alagoas, elas estão dando uma contribuição espetacular na luta contra o coronavírus. Não temos o que reclamar. Tem um ou outro veículo que se posiciona de forma um pouco mais crítica ao governo do Estado, por questões menores, mas em relação ao coronavírus tem causado pouco prejuízo, pouco ataque. Um ou outro faz isso, mas nós nem levamos em consideração porque é um número pequeno. Então, nisso nós estamos bem situados, com o apoio da mídia alagoana. E, do ponto de vista da Secretaria de Estado da Comunicação, nós direcionamos praticamente 100% das verbas disponíveis para as campanhas contra o coronavírus, só campanhas de utilidade pública. Nós suspendemos as campanhas de inauguração, nós suspendemos as campanhas de alerta em relação a outras questões que poderiam ser colocadas, campanhas de cunho cultural, as campanhas de prestação de contas do governo para a população. Nós suspendemos todas essas campanhas há mais de um mês, desde que foi emitido o primeiro decreto contra o coronavírus, e centralizamos os nossos recursos exclusivamente em campanhas contra o coronavírus, usando todos os meios de mídias possíveis. Nós aqui redescobrimos uma antiga mídia que estava praticamente extinta, que são os carros de som. É mesmo, né?
Então, os carros voltaram para a rua, os carros de som. A gente procurou os carros de som, a maioria das empresas já tinha parado, tinha saído do circuito, que ninguém queria mais ouvir carro de som. Mas em tempos de luta pela quarentena, o carro de som, pelo menos aqui em Alagoas, é um instrumento extraordinário, né? Olha só. É um instrumento que funciona muito bem. E nós descobrimos um outro também instrumento dessa questão do som móvel, que foi muito interessante, e nós, inclusive, hoje temos mais contratações desse tipo de veículo do que do veículo carro tradicional, que são as motos de som. Uhum. As motos sonoras nós estamos usando com muita frequência porque ela consegue ir aos locais mais íngremes, aos locais de ruas menores, aonde mora o povão, aonde mora as comunidades socialmente mais desassistidas. Então, as motos, que hoje nós temos aproximadamente, eu acho que com esse novo contrato agora que nós vamos fazer de prestação de serviços através das agências licitadas, eu creio que nós vamos dobrar, pelo menos em Maceió, o número de motos de som em relação aos carros de som. Mas nós temos motos e carros de som espalhadas em todo o estado de Alagoas hoje. Ainda falando, já que você já enveredou por esse caminho da comunicação pública, no caso aí de Alagoas tem uma TV educativa, não sei se tem rádio. Como que tem sido a utilização desses outros instrumentos e também do instrumento internet? Vocês estão trabalhando muito nessa? A comunicação pública em Alagoas, nós dispomos de uma TV, que é a TV educativa. Aumentou a audiência dela, não? Olha, nós não temos esse critério para avaliar isso, não é? Tá. Porque as pesquisas não têm sido feitas nos últimos tempos em Alagoas, e as últimas feitas, ela tinha ainda uma presença muito incidental que melhorou recentemente, né? Ela tem recentemente a TV educativa, nós investimos, digitalizamos, ela está com um alcance maior, mas nós não temos ainda pesquisa para aferir isso, melhor dizendo, aferir. Então, nós temos duas rádios, que é uma AM e uma FM, a Rádio Difusora de Alagoas, que é a pioneira, feita nos anos 50, construída nos anos 50, a primeira rádio alagoana, e nós temos a Rádio Educativa, que é aí dos anos 70. Temos essas duas rádios e a TV estão engajadas no processo de luta contra o coronavírus, sem dúvida nenhuma. E a internet tem funcionado bem. Nós temos muitos formadores de opinião que trabalham hoje muito bem nas redes sociais, nos meios digitais como um todo, e temos tido apoio no combate ao coronavírus, né? Em Alagoas, nós temos 102 municípios, né? Alguns com prefeitos que não se davam com o governador, que era a minoria, mas isso tudo acabou na luta contra o coronavírus. Nós temos uma unidade entre os 102 municípios e o governo do estado de Alagoas. Pena que o presidente da República não tem essa visão de estadista, né, para enfrentar essa crise toda, né? Esse é um problema muito grave, né? Um problema muito grave que a imprensa internacional já está identificando isso. Um outro detalhe, Miro, que é um detalhe político importante e administrativo, que eu vou ressaltar, é que o governo de Alagoas ele está coordenado, trabalhando junto com os outros governadores do Nordeste no consórcio Nordeste. Uhum. Nós estamos trabalhando sempre compras conjuntas para baixar o preço, para facilitar. Infelizmente, uma nossa carga de respirador foi abduzida nos Estados Unidos, não é? Foi comprado na China, fez uma escala, acho que em Miami, num lugar desse aí dos Estados Unidos, e o nosso Trump, que descobriu que o coronavírus não é uma gripinha, imediatamente botou um preço maior e levou os nossos respiradores que vinham para o Nordeste. Então, estamos trabalhando agora uma outra alternativa, né? O Maranhão teve aquela saída de fazer um drible pela África e tal, e nós aqui estamos trabalhando uma outra saída, mas isso é uma coisa muito importante, eu acho, no Brasil, que tem sido a união do consórcio Nordeste. E, Miro, se a gente prestar atenção, isso tem uma justificativa que é política, lógico, mas ela tem uma base social, uma base sociológica forte. Não é à toa que as cidades mais sofridas do Brasil no coronavírus, elas estão entre o Norte e o Nordeste. São as cidades, as capitais, que já estão próximas do estrangulamento ou que já estrangularam, como Manaus, elas estão no Norte e no Nordeste. São Manaus, Belém, São Luís, Fortaleza, Recife e a capital de Roraima.
Então, nós temos aí, nesse cenário, por que isso? Porque é a região do país mais sofrida, é a região do país onde o sistema de saúde, historicamente, é mais precário, onde o fosso, a distância entre quem tem dinheiro, quem tem muito dinheiro e quem não tem dinheiro nenhum é imenso, que uma classe média é insignificante, praticamente, esmagada entre uma minoria muito rica e uma imensa maioria sem recursos nenhum, morando em situações extremamente desfavoráveis, porque apesar das favelas cariocas serem um símbolo da subhabitação no Brasil, mas se você vier para o norte e nordeste, aí vai ver que a situação é muito pior do ponto de vista da habitação popular, e são verdadeiros campos naturais de expansão de doenças virais como o coronavírus. É por isso que nós temos no norte e no nordeste, as capitais já, algumas à beira do colapso, e outras como aqui, que nós estamos nessa situação de 53% já ocupado. E a rede privada já topou, viu? A rede privada os leitos reservados na rede privada em Alagoas, eles já alcançaram a marca de 100%. Olha aí. Só temos os leitos. Mas estamos na batalha. Estamos na batalha. Não, excelente, Enio. Bela informação que você deu, viu, mestre? Belo trabalho. Vamos continuar trocando ideia. Já estão topados os 2 desafios, que é uma outra rodada de conversa e uma ida aí a Maceió logo depois da quarentena para tomar aquele chazinho. Sem dúvida. E fazer o nosso seminário, que a gente planejou e não executou. Assim que terminar o coronavírus, que a gente venceu, nós vamos vencer o coronavírus, sem dúvida nenhuma. Honrar todas essas pessoas que estão sofrendo hoje e que todos nós sabemos que não é uma gripezinha, e se não fossem os governadores e o próprio Ministério da Saúde, o Mandetta teve um bom trabalho durante o período que teve lá, apesar das divergências políticas e ideológicas que se possa ter com ele, mas ajudou muito os estados brasileiros e graças aos esforços, principalmente aos esforços dos governadores e dos prefeitos e prefeitas, nós hoje ainda temos esse quadro, que é um quadro que permite o enfrentamento. Senão nós estávamos numa situação muito pior do que estamos. Com certeza. É isso. Te agradeço muito, viu, Muito obrigado. Valeu. Quem agradece sou eu. Não, eu que agradeço. Um grande abraço e até a próxima, viu, mestre? Até a próxima, Miro. Um grande abraço, companheiro. Um abração. Tchau, tchau.